Olá, o que faz o mercado futuro operar com cautela, mesmo com a estimativa de aumento do consumo e das vendas no segundo semestre? Mercado Pecuário DBO está no ar. Sem justificar os motivos, a JBS anunciou férias coletivas em 3 unidades do Mato Grosso, uma unidade do Mato Grosso do Sul e outras 2 no Pará. Todas elas atendem o mercado interno. As escalas alongadas seriam um motivo. O Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, IMEA, diz que os abates de bovinos, no maior estado produtor de carne, teve alta de 3% em julho na comparação com um mês anterior. No acumulado do ano, de janeiro a julho, esse índice cresceu 5,53%. Foram abatidos 146 mil animais a mais. E desses, 130 mil foram fêmeas. Será que a alta esperada para o preço da arroba, com a chegada da entre-safra, vai ficando aí cada vez mais distante nesse cenário? Quem responde pra gente é o economista e analista de mercado da Agrifato, o Iago Travagini, que está aqui com a gente. Iago, muito obrigado pela sua presença. Aquele aumento tão esperado no preço da arroba, com o mês de agosto, mês de setembro, parece que está ficando para trás. A gente ainda vai ver isso. Quais os motivos dessa alta ainda não ter chegado para o pecuarista? Mais uma vez, obrigado pelo convite. Sempre um prazer falar com vocês do Portal BO. E, sinceramente, o que a gente está vendo agora é um excesso de oferta, né? Uma elevação de oferta frente ao que a gente vinha esperando, aí, vinha sendo registrado principalmente no primeiro trimestre desse ano. Esperava-se uma oferta um pouco menor agora durante o mês de agosto e não está se concretizando isso. O que a gente está vendo ainda em todo o processo aí, na realidade, é um aumento de oferta e uma pressão sobre os preços contínuos. Então, não é que a gente está falando de piora de demanda externa, piora das exportações. É basicamente um aumento da oferta, um aumento da disponibilidade interna de carne bovina, resultando aí no final do dia, né, em um preço mais pressionado para baixo. Se é o fim, né, digamos assim, se o preço vai continuar caindo, se a gente não vai ter mais altas, não é a nossa visão. A gente acredita que o último trimestre do ano, pelos fundamentos, tende a responder com preços melhores, principalmente do ponto de vista da demanda. Historicamente, a demanda se comporta melhor. Então, na nossa visão, não é o fim. A gente ainda acha que o preço tem capacidade, sim, de alta nesse último trimestre do ano. Porque a gente falava muito no aumento do abate de fêmeas a partir do ano que vem, principalmente. Mas olhando os números aí dos abates feitos, principalmente no Mato Grosso, mostra que tem muita fêmea já chegando ao mercado. A gente fala muito de 2023 porque a tendência é que 2023 tenha ainda mais fêmeas a serem abatidas. Então, a produção de carne vai aumentar ano que vem também, perante a números esperados de mais abate de fêmeas. Esse ano é justamente essa transição. Quando a gente pontuava lá no início desse ano que a gente esperava que a oferta de animais ia crescer de em torno de 5% a 6%, a gente já imaginava que a virada de ciclo aconteceria esse ano, a gente estaria num período de transição e que a tendência é que esse abate de fêmeas continue a acontecer no ano que vem. Então, no frigir dos ovos, né, o que a gente está observando agora é um processo de transição do ciclo. A gente acredita que tem ainda mais fêmeas para chegar no ano que vem. E aí sim a gente vai falar de um ano típico de descarte de fêmeas. Pois é, oferta de animais acontecendo do campo para a indústria, mas na gôndola o consumidor não vê essa oferta interferir nos preços. A gente espera um segundo semestre de aumento nas vendas por causa de eleição, por causa de Copa do Mundo, pelo que acontece naturalmente, mas o consumidor ser incentivado a comprar mais por causa do preço, isso ainda não. O que a gente está vendo agora, e aí quando a gente tem que trazer um pouco o histórico, né, do que aconteceu, eu estou até pegando os números aqui para falar exatamente para vocês, mas assim, desde 2020, a cadeia pecuária, né, tem observado um processo em que o atacado e o boi gordo passaram por uma forte valorização, e o varejo ficou para trás. O varejo não conseguiu repassar o aumento de preços que o atacado e o boi gordo tiveram desde então, principalmente desde janeiro de 2020. Por quê? Porque durante 2020 a gente teve pandemia, o consumo de carne bovina caiu nos menores níveis da história, e agora, depois de muito tempo, principalmente 2022, agora a gente começa a ver o quê? O boi gordo recuando de preço durante o ano, a carcaça bovina no atacado, aquela que o frigorífico vende para os varejistas, também está recuando,
e a carne bovina no varejo está subindo. Esse movimento, na nossa concepção aqui, diz respeito exclusivamente a uma recomposição de margem. Ou seja, os varejistas estão tentando e buscando recompor margem. Porque agora a gente está vendo o desemprego cair ao menor nível desde 2015, o rendimento médio da população está melhorando, então eles estão com mais fôlego para tentar recuperar a margem. Enquanto isso, o boi gordo e a carcaça caem. Então, é um processo demorado que a gente está vendo agora que está começando a se equilibrar. Na nossa visão, isso talvez possa começar a se traduzir com uma leve estabilização de preço. Acho que, sinceramente, a gente ainda não vai ver uma queda vertiginosa dos preços nesse momento. A gente ainda acredita que os preços do varejo vão continuar relativamente estabilizados até o final do ano, mas sem grandes quedas, mas uma interrupção do movimento de alta. A carne bovina, olhando no médio prazo, ela não deve sofrer grandes aumentos daqui até o final do ano, e principalmente em 2023. Na nossa visão, esse deve ser o comportamento padrão da carne bovina. Ela não deve cair, mas ela deve parar o movimento de alta. Mas é essencial para incentivar esse consumo, né, que tem afetado todo o mercado. Exatamente. O que a gente pontua aqui é que, os dados comprovam para a gente, mais uma vez, que 60% a 70% da nossa carne é consumida internamente, da carne produzida pelo Brasil. Então a gente depende muito do mercado interno. Quando o mercado interno está fraco, está xoxo, né, que a gente fala, a gente sente isso pela precificação do boi gordo, né? O boi gordo poderia ter avançado muito mais, se o Brasil tivesse crescido durante a pandemia, se não tivesse tido pandemia, né? Então o boi gordo poderia ter avançado muito mais de preço do que avançou. No entanto, não dá para mudar o passado, né? Então, na nossa visão, a tendência, a gente depende muito desse mercado interno para melhoria de preço. No entanto, como eu disse, né, para melhorar o mercado interno, a população precisa ganhar mais, o brasileiro precisa realmente recuperar. A nossa visão é que isso aconteça daqui para frente, tá? Pelo menos os indicadores de economia, desemprego, tá tudo melhorando nesse momento. Então, por isso, e por sazonalidade histórica também, a gente olha para a demanda interna e enxerga alta capacidade de melhora de consumo interno daqui até o final do ano. Porém, o mercado futuro parece que não está vendo assim, né? Pelo menos nos últimos dias, as cotações caíram dia após dia, mesmo com todo esse otimismo com o segundo semestre. Perfeito. Assim, basicamente, o que está acontecendo? O mercado financeiro global, de maneira geral, ele está avesso ao risco. Por quê? Porque a gente se caminha para uma recessão global, né? Cada vez mais clara para a gente que os Estados Unidos, a União Europeia, devem entrar no período de recessão global. Isso deixa o mercado mais avesso ao risco, ou seja, ele começa a retirar a liquidez desses mercados futuros e, consequentemente, do boi gordo. Como o mercado físico está muito mal, ou seja, como o agosto, o preço do mercado do CPE, o preço do mercado físico está para baixo, a gente começa, e na verdade enxerga isso se repassando sobre todos os contratos futuros. Então você olha para os contratos futuros e vê que mesmo que a gente tenha uma demanda, uma perspectiva de demanda interna melhor, demanda externa melhor, porque é o histórico de sazonalidade, ainda assim o mercado futuro prefere ficar de fora disso. Por quê? Porque ele está avesso ao risco, ele não quer correr risco nesse momento, porque a gente está se avizinhando a uma recessão global, digamos assim. Então, essa queda que acontece agora no mercado físico é reverberado sobre todo o futuro, entendeu? Então, na nossa visão, é isso que está acontecendo com o mercado agora, mas é o que a gente sempre pontua até internamente aqui com os clientes. Não é porque o preço em outubro, dia 15 de agosto, está 317, 316, que no dia 31 de outubro vai ser esse preço. Na nossa visão, não, a tendência é que esse não seja o preço no dia 31 de outubro. Que seja melhor ou pior, na sua visão? Na nossa visão aqui da Agrifato é que seja melhor. Dá para falar suas estimativas, então? Assim, esse aqui é um exercício de futurologia, tá, pessoal? Mas olhando o quesito demanda, olhando o quesito oferta, na nossa visão, principalmente por conta de demanda interna e externa, a nossa perspectiva é que os preços voltem para o patamar de 330. Então fica um momento de cautela, né? A gente tem essa estimativa de aumento aí no consumo interno, principalmente no segundo semestre, mas já sabendo que os abates vão continuar aumentando. E se o mercado interno não absorver, a gente vai viver esse cenário aí de instabilidade, sem futurologia, mas esperando o preço subir e não vendo esse cenário acontecer. Basicamente, assim, tem dois pontos, tá? Acho que de curto prazo a gente tem um cenário
que realmente leva a uma melhora de demanda interna, mas aí para o ano que vem já é outra história, ainda mais ofertas chegando no mercado, pós-eleição, a gente vai ter que observar como é que vai ser o desempenho da economia, se realmente essa recessão vai ser mais pesada do que está se colocando globalmente, sabe? Então a gente vai ter que ficar de olho em alguns comportamentos, mas para o ano que vem a gente já está escrito que vai ter mais oferta, então já é de se esperar que a produção de carne bovina do Brasil seja maior no ano que vem e isso possa pressionar o preço para baixo. No entanto, no curto prazo, daqui até o final do ano, é histórico. Sempre acontece, e aí você olha para todos os indicadores. O consumo do brasileiro tende a aumentar, principalmente durante os meses de outubro, novembro e dezembro, por conta justamente dessas festas de fim de ano. Isso é padrão que aconteça, tá? E é normalmente um salto. Então, como preparativo para essas festas de final de ano, o frigorífico precisa aumentar a abate, isso acaba ocorrendo também no mês de novembro, tem mais percepção de alta. No frigir dos ovos é isso, sabe? A gente enxerga um futuro de mais longo prazo um pouco mais tenebroso, baixista, e um futuro de curto prazo melhor do que está sendo precificado na Bolsa hoje. Iago, muito obrigado pela sua presença, sempre bem-vindo aqui ao Mercado Pecuário com as suas informações. Obrigado mais uma vez pelo convite, sempre um prazer falar com vocês do DBO e fico à disposição para a próxima. Obrigada pela presença, até mais. E você tem dúvidas sobre o mercado pecuário? Manda pra gente, ó. Os contatos estão aqui ao meu lado, tanto no Instagram quanto no WhatsApp. É só mandar a sua pergunta, a sua dúvida ou um caso bem sucedido na sua fazenda que a gente mostra aqui. Obrigado pela sua companhia, a gente se encontra com certeza. Até a próxima. Tchau.